Olá, boa noite, tudo bem por aí? Por aqui está tudo ótimo. Estamos entrando no ar novamente para mais uma edição do Gente SC. Cada semana, você sabe, nós trazemos aí uma entrevista inédita aqui na TV Cidade Canal 6. E hoje nós vamos conversar com o deputado estadual Ciro Rosa, ele que foi prefeito aqui da cidade de Brusque e hoje exerce o cargo de deputado estadual. Nós vamos conversar sobre vários assuntos hoje, nesta noite de quarta-feira, 24 de agosto, né? A sua atuação na Assembleia Legislativa, eleições 2012, qual a avaliação que ele faz hoje sobre o município de Brusque, enfim, outros assuntos que vão sair aí no decorrer dessa entrevista. Deputado, muito boa noite, prazer tê-lo presente aqui neste programa, seja muito bem-vindo. Boa noite, Anderson, é um prazer participar do teu programa. Deputado, como é que o senhor avalia a sua participação hoje na Assembleia Legislativa? O senhor que entrou na condição de suplente, mas já teve experiência de estar numa casa legislativa e agora novamente. Olha, esse é o terceiro mandato, como você falou, eu já tenho assim, uma experiência de como funciona a casa. Mas eu levei para lá uma preocupação, né, que hoje é uma consciência nacional, né, porque você vê que o mundo globalizado ele é uma imposição. Passaram a vir aí as máquinas inteligentes e a produzir muito significa, na prática, desempregar. Então é preciso que haja uma atenção toda especial, não só do governo do Estado, mas também como governo federal e a própria iniciativa privada, né? E está ajustado para sermos competitivos. É claro que Santa Catarina, nesses últimos anos, cresceu muito. Ela conseguiu atrair o capital de todo o Brasil, mas uma grande parte também do capital internacional, em função, né, do que o Luiz Henrique botou como prioridade no seu governo, que é as questões portuárias, né? Quando você fala da globalização, é preciso ter uma estrutura portuária para você desovar o que produz. E, na prática, nós demonstramos, né, Santa Catarina mostrou que é possível, mesmo deste avanço tecnológico, garantir aqui a geração de empregos, né, a geração de oportunidade para o povo catarinense. Aliás, Santa Catarina hoje ela cresceu muito em termos de população, né, faz parte hoje da comunidade catarinense pessoas que vieram de outros estados, isso é da Bahia, enfim, de todos os estados brasileiros, né, que hoje estão morando em Santa Catarina, em função dessas oportunidades geradas nesses últimos anos. O que se sente nesse momento é uma preocupação muito grande com relação à política nacional, certo. Seja a desvalorização do dólar, a valorização do cruzeiro se dificulta. Nós passamos a perder, na verdade, o mercado externo. Mas temos que ter a preocupação da garantia do mercado interno. Você vê que a nossa cidade, ela, nesses últimos 2 anos, é que menos cresceu, né? Em função exatamente dessa posição que é urgente, aliás, tem uma bancada mista, né? Bancada parlamentar, buscando junto ao governo federal para que a gente busque esses ajustes. Você vê que há uns 2 anos atrás, nessa crise que era mundial, a preocupação do governo buscou, né, em determinados pontos, trazer um incentivo, uma parceria que foi fundamental para a indústria automobilística, para a indústria da linha branca, e quando se esperava, né, que esse setor ia desempregar, passou a empregar, em função, né, das reduções do custo da produção, dos juros menores, etc. Na prática, né, se comprovou que realmente, quando o governo toma essa iniciativa, é possível superar essas crises. Agora, o setor têxtil e outros setores, eles não foram, na verdade, amparados, né, e de lá para cá nós começamos a cair muito. E agora mesmo, com essa desvalorização do dólar, dificultou ainda mais. Só para você ter uma ideia, há 2 anos atrás, nós tínhamos um superávit no setor têxtil, na balança externa de pagamento, certo, de 396 milhões de dólares. Em 2010, né,
nós tivemos um déficit de 3,5 bilhões de dólares. Veja a distância. E este ano, os indicadores estão aí a demonstrar que nós devemos atingir 5,2 bilhões de déficit. Então, isso significa que, além de a gente perder o mercado externo, estamos perdendo uma fatia importante do mercado interno, né, que são produtos manufaturados, oriundos especialmente dos países asiáticos. Então, é preciso, sim, tomar de pronto uma medida de subtaxar esses produtos para garantir o mercado interno, porque o setor têxtil, inclusive feito pelo próprio BNDES, todo um levantamento, não existe outro setor que emprega mais ou gera mais emprego que o setor têxtil. Então, tem que ter de pronto, né, uma decisão de governo, que seria no caso federal, para poder garantir o mercado interno, subtaxando esses produtos, e buscar também aquilo que é necessário, que está se discutindo, a isonomia, para que você consiga se ajustar, ser competitivo, para buscar também o mercado externo. E claro que o governo do Estado, já atento a isso, encaminhou para a Assembleia um projeto que é o Proemprego, o outro que é a revitalização do setor produtivo, na geração de novos empregos, no qual até participei com 2 emendas, uma foi acatada e outra não, onde ela trazia no bojo essa que foi rejeitada, que dando também as mesmas condições, né, para as empresas que já estão operando, porque este programa é para a geração de novos empregos, que você tem incentivo. Então, a nossa preocupação é que quem está, né, já produzindo, que possa garantir os empregos, senão fica uma condição desigual, né? Você favorece a geração de novos em prejuízo de quem já está. E ela não foi acatada porque está para aportar na Assembleia um outro projeto que chama-se Proindústria, onde terá com certeza amparado nesse sentido. E mais uma das emendas que foi acatada são com a recuperação judicial, que é uma lei que já existia, que era antiga, que até 2007 estava em vigor, que foi no governo do Luiz Henrique, e nós estendemos com essa emenda que todos os débitos contraídos até 31 de dezembro de 2010. Então, no caso, para recuperação judicial, onde tem toda uma parceria do próprio governo na manutenção desses empregos. Deputado, o que eu quero te perguntar agora é o seguinte: o senhor sempre foi uma pessoa muito ativa, assim, de buscar recursos, de obras, enfim, alguns mandatos aqui na Prefeitura de Brusque. Dá aquela coceirinha para executar? Porque hoje a sua função lhe permite só legislar, né? Dá aquela coceira, como é que é isso? Olha, é claro que o poder executivo é diferente do legislativo. Embora você tenha um orçamento pequeno, mas você tem as suas ideias, os projetos, você busca as necessidades, elege as prioridades, e alguns você busca a parceria até do governo do Estado, do governo federal. Já como legislador, nós acompanhamos o executivo e elaboramos as leis, aprimoramos, mas mesmo temos um papel muito importante, né, como interlocutor dos municípios junto ao governo do Estado. Tanto é que, assim que assumi, eu tive a preocupação de conversar antes com o governador, né, porque para mim não faz diferença ser deputado, eu quero saber dos resultados, né, e qual seria, naturalmente, eu tenho todo um projeto traçado para os 4 anos, mas eu levava toda uma preocupação da nosso estado, mas especialmente da nossa região. Olha, e ele foi muito acessível a isso, disse que o objetivo era esse exatamente, esta parceria, a busca da solução. Claro que nem tudo é possível, mas temos que avançar para diminuir essa distância. Então, no PPA foram 26 emendas que eu apresentei, que são obras importantes para Brusque e para a região, que foram acatadas. E já o asfalto aqui da Avenida Joaquim, que estava ali, claro, porque o Luiz Henrique, na oportunidade, quando ele abraçou esta causa, essa reivindicação, né, da comunidade brusquense, especialmente Dom Joaquim, não tinha ele, que era o último ano de mandato,
recurso disponível para aquilo, mas a gente tinha uma rubrica que haveria, dentro de um cronograma traçado, o ingresso de recursos que iria destinar a esta obra. Logo em seguida, ele deixou o governo para concorrer ao Senado. Os recursos não entraram de acordo com havia, pelo menos, a previsão, né? E o governador Pavan levou até um ponto, daí aí terminou, naturalmente, o governo dele, e o governador Raimundo Colombo, assim que assumiu, claro, você tem que montar, primeiro de tudo, a equipe, tomar pé da situação. E aí, quando eu assumi, eu falei, olha, essa é uma obra que devia ter tratado um pouco diferente, porque é uma obra que já iniciou, foi feita na parte de drenagem, a primeira capa, que é a regularização, porque ali eles fizeram sobre o paralelepípedo. Então, aquela primeira capa é uma regularização, porque, sabe, o paralelepípedo, Sim. Eles estão em desnível. Exatamente. Então, que foi feita a regularização. E que se a gente não fizesse logo a segunda parte, poderia, né, ter o prejuízo de perder aqueles investimentos que foi em termos de pavimentação da primeira capa. E ele, de pronto, atendeu. No mesmo dia que assumi, ele autorizou que desse início. É claro que havia já uma licitação, a empresa que ganhou estava fazendo outro serviço, pediu um prazo de alguns dias, né, com a conclusão de outras obras que estavam em andamento, para dar início, e se tivesse aí um tempo favorável, em 60 dias terminaria. Mas pegou um período meio longo de chuva, né? Mas estão trabalhando, eu acho que a obra não tinha também no projeto, que agora já autorizaram fazer o aditivo e devemos fazer, porque eu digo, olha, como vou inaugurar uma obra desta, que ali já é um ponto crítico, né, na entrada da Lagoa Dourada. Mesmo com um paralelepípedo, onde você não imprime tanta velocidade, constantemente você vê acidentes ali. E com o asfalto, o risco passa a ser maior. Mas esta rota, já o próprio DENFRA já fez todo o projeto e autorizou o aditivo, e a empresa vai fazer também esta rota, que é o acesso ali para a Lagoa Dourada. Então, e outros preocupação nossa no sentido dos investimentos, especialmente na questão do esporte, na questão do turismo, na cultura, os programas que temos também de assistência. E eu levei, claro que há uma nova exigência do próprio Tribunal de Contas, onde já levamos para essas associações, enfim, as entidades, para se ajustarem de acordo com a exigência dos documentos, para poder, através do meu gabinete, nesta verba de subvenção, a gente buscar, com certeza, ser parceiro nesses projetos traçados por essas instituições. Certo. Nós vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta aí com mais um bloco do Gente SC. E eu vou querer saber do deputado no próximo bloco o seguinte: saiu uma matéria no Jornal de Santa Catarina que aponta a Brusque como a campeã no gasto em folha de pagamento com cargos comissionados. Daqui a pouco eu vou saber a opinião do deputado sobre isso. A gente já volta.